muitos dizem que não gostam de uma pregação chapéu, né? Chapéu, esse chapéu aí é para mim, eu não gosto disso, não sei o quê, porque, né, na verdade, hoje, irmãos, hoje a pregação é chapéu. E não é só um chapéu, não. É 3, olha aqui, ó. 3 chapéus. Né? Então se prepare, porque é forte, amém? Que é o tema da mensagem de hoje. 3 chapéus de um líder. Diga comigo, 3 chapéus de um líder. Se você não gosta de usar chapéu, quero lhe dizer que você vai precisar. Não o chapéu físico, mas o chapéu espiritual. Na verdade, os chapéus que nós estamos falando aqui são características que você precisa ter como líder para você ser bem-sucedido. Amém? Amém, meus irmãos? Na verdade, o líder desenvolve no decorrer da sua vida vários chapéus na sua liderança, várias características de liderança. Você sabe o que a gente tem colocado. Por exemplo, eu coloquei aqui num Tadel sobre o líder negativo, o reativo e o proativo. Amém? Falamos aqui também sobre o líder dependente, o independente e o interdependente. E hoje nós vamos falar sobre 3 chapéus que todo líder tem que usar, deve usar, precisa utilizar para a sua liderança ser bem sucedida. Amém, meus irmãos? Então, né, nós, eu, você, todos nós que estamos na obra de Deus, estamos o tempo todo buscando crescer mais e mais. Se você não está buscando crescer, então você está com defeito de fabricação. Você precisa alinhar e buscar o crescimento pessoal em todas as áreas, né? E todos nós, inclusive eu, precisamos muito ter esse desejo de melhorar a cada dia a nossa liderança. Eu não posso me conformar, eu não posso me contentar no nível que eu estou, não posso. Eu preciso buscar o tempo todo no Senhor. Você sabe por quê? Porque você está esperando o tempo todo algo novo sair da minha vida. Você imagina se durante esses 9 anos aqui em Óbidos, 9 anos já é uma vida, amém? Se eu resolver parar de buscar a Deus e somente repregar todas as mensagens de 9 anos para cá, nossa, foram mensagens tremendas, abençoadas. Mas você que está comigo desde quando eu cheguei aqui, você vai olhar e dizer, mas eu já ouvi esta mensagem. O pastor já pregou isso daí? Olha, e a coisa vai começando a cansar. Por quê? Porque você vai começar a receber o mais do mesmo, o tempo todo a mesma coisa. Nós não podemos entrar nisso. Nós precisamos buscar ter o desejo de crescer o tempo todo. E por quê? Por quê, irmãos? A principal razão de desejarmos crescer como líderes é a nossa missão. Deus nos deu uma missão a cumprir. Deus lhe deu uma missão aqui nessa terra. Deus lhe chamou com uma finalidade. Amém, meus irmãos? E nós precisamos cumprir essa missão da melhor forma possível. É por isso que nós precisamos buscar ser pessoas melhores. Nós precisamos cumprir a missão. E não só cumprir a missão, mas cumprir bem a missão. Por isso, a necessidade de buscarmos melhorar sempre. Buscar sempre. Né? Eu fui consagrado como líder de célula. Agora há pouco nós consagramos aqui os irmãos, né, para liderar em célula. Eu fui consagrado como líder de célula em Santarém há 19 anos. Nós fomos consagrados líderes de célula. E o interessante é que no momento da consagração, ali quando oraram por mim, eu tomei posse desses 3 chapéus. Tomei posse desses 3 chapéus sobre a minha vida. E eu procurei conduzir
a minha liderança até hoje tendo como base esses 3 chapéus, né? Ora, tirava um chapéu, colocava outro, dependendo da situação, e a gente foi trabalhando a nossa liderança em cima desses 3 chapéus, dessas 3 características, e pela infinita misericórdia, graça e bondade de Deus, a gente conseguiu ter um certo êxito dentro desse ministério, com células. Em Santarém passamos 3 anos e alguma coisa, conseguimos multiplicar para 6 células, fui para Alenquer, de Alenquer nós voltamos, começamos a ser membro de célula, de lá nós geramos uma área, né, com mais de 30 células, e fomos trabalhando, dando suporte, e hoje nós estamos aqui, com mais de 100 células, né, tudo por conta justamente, né, do início do trabalho, que foi trabalhar esses 3 chapéus aí. E por quê? Por quê? Irmãos, porque eu não queria só ser um líder de célula. Não. Eu não queria só ter uma célula, só fazer a célula. Eu queria que a minha célula fosse uma célula forte. Eu queria que a minha célula fosse uma célula frutífera. Que a minha célula multiplicasse e que ela fosse mãe de muitas outras células. Eu não queria só ser um líder de uma célula. Eu queria que a minha célula realmente funcionasse. E eu entendi que estava em mim. Eu precisava trabalhar a minha liderança para a minha célula ser uma bênção. Resolver meus problemas pessoais, resolver minhas questões familiares, priorizar realmente o discipulado e uma cobertura espiritual forte, ter transparência para poder me fortalecer na fé, porque a partir daí a minha célula ia crescer e multiplicar. Você, esse ano 2022, qual é o planejamento que você está tendo para a sua célula? Para o seu setor? Para a sua área? Vai passar o ano e vai ficar a mesma coisa? O que você me diz? Você já parou para pensar, hoje já é o que, irmão? 4 ou 5? 4, né? Hoje já é 4 de janeiro. Nós já temos 27 dias. 26 dias. Já foi embora, 4 dias do mês de janeiro. Você já parou para analisar o que você vai querer da sua célula? Como é que você vai conduzir o seu trabalho? Ou você vai, deixa a vida me levar, vida leva eu? Eu não queria ser só um líder, para ter o status de líder. Eu queria ser um líder com resultados. Com resultados. Sabe, meus queridos? Então, para a gente conseguir ter resultados, a gente trabalhou com esses 3 chapéus. O primeiro chapéu, irmão. Primeiro chapéu, aqui eu tenho 3 chapéus aqui. O primeiro chapéu que eu quero falar com você, é este aqui, ó. É o chapéu do pastor. É o chapéu de pastor. Esse chapéu, irmão, é necessário e fundamental de você usar. Se o líder não usar esse chapéu, na maioria do seu tempo, a sua liderança está seriamente comprometida. Seriamente comprometida. Jesus ensinando isso para nós, ele deixou escrito lá em Lucas 15, 4 a 6 assim: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. O líder nunca deve abrir mão de usar o chapéu de pastor.
Não tem como termos sucesso na nossa liderança sem este chapéu. O líder de célula, você não tem o título de pastor, mas na nossa igreja, no nosso ministério, você é o líder de célula, que é a figura mais importante na estrutura do cuidado do rebanho de Deus. É você. É você, líder de célula. Nessa área do cuidado e do pastoreio, nessa área você é a figura mais importante. E por quê, pastor? Porque é o líder de célula que está conferindo se está faltando alguma ovelha lá naquele aprisco. Você está me entendendo? É o líder de célula que está na ponta, chamando aquelas pessoas que estão lá pertinho. Aqui, é ele que está olhando, é ele que está conferindo. É ele, o líder de célula, que recebe de Deus a compaixão e o amor por aquelas ovelhas que frequentam a sua casa, ou a casa do seu anfitrião. Né? Deus, ele ministra na vida do líder de célula aquela preocupação com aqueles membros, aquele amor com aqueles membros, aquela compaixão com aqueles membros, aquela necessidade, aquela vontade, sabe, de cuidar daquelas pessoas que estão ali naquela célula. É na vida do líder de célula que o Espírito Santo derrama isso. E é por isso que nós reconhecemos a importância do líder de célula. Porque na prática é o líder de célula que faz o trabalho do cuidado, do pastoreio, de estar de perto, estar investindo, estar orando. E ele faz por amor. Ele faz porque ele é grato àquele que o salvou. Sabe, meus irmãos, né? É interessante isso. É o líder de célula que se importa com aqueles membros no congregar. Se está vindo para o culto ou não, se está indo para a célula ou não, sabe, se está reunindo ou não. Né? É o líder de célula que se preocupa em dar um jeito de buscar aquela família, aquele irmão, ou ir deixar, quando mora muito longe da igreja, ou mora muito longe da célula. Sabe, é o líder de célula que faz esse trabalho. É o líder de célula que se preocupa no discipular. É o líder de célula que se preocupa na hora da tribulação, na hora da doença. É o líder de célula. É o líder de célula vê a situação da ovelha e liga para o seu supervisor, para o seu discipulador, para os pastores. É ele que nos comunica como é que está a situação. Porque a gente não está lá, é ele que está lá, ele, na prática, que é o pastor daquelas ovelhas. E nós reconhecemos isso. Nós sabemos da sua importância. Sabemos do seu valor. E é por isso, meus irmãos, que nós clamamos tanto pela sua vida, líder de célula. Clamamos tanto pela sua vida. Sabe, meu irmão, é o líder de célula que liga para perguntar se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa para comunhão, né? E tal, é o líder de célula que corre na hora da comunhão, na venda da área, para juntar os ingredientes dos irmãos, e para chegar, e para fazer, e para investir, para correr. É o líder de célula que trabalha em cima, junto com o supervisor, para garantir que os membros cheguem lá naquela comunhão, que foi marcada, para aquela reunião que foi marcada. Isto é o que se chama ter o coração de pastor. Você está me entendendo? A pessoa não tem um título de pastor, mas tem um coração, porque quem gera o coração de pastor é o supremo pastor. É ele que derrama no nosso coração tudo isso. Porque ele conta comigo e com você para essa obra. Você está me entendendo, meu irmão? Você está me entendendo, minha irmã?
Sabe? Então, isso, tudo que eu falei aqui, é o que a gente chama de ter o coração de pastor. E sabe o que mais espanta a gente? É que você sabia que existem líderes que não têm o coração de pastor? Você sabia que tem líder de célula que não tem coração de pastor? Tem pastores que não têm coração de pastor. Obreiros, missionários que não têm, eles são abnegados, trabalham, vão para cima, querem, porque gostam, porque amam, mas não têm o coração de pastor. Esse coração, sabe? Esse coração. Tem gente, tem líderes que não usam o chapéu do pastor. Tem líderes que não esperam as suas ovelhas. Tem líderes que não ligam para as suas ovelhas. Tem líderes que não têm paciência com as ovelhas. Tem líderes que não amam de fato cuidarem das ovelhas. Aí quando o líder é assim, é porque ele anda sem o chapéu do pastor. Talvez a pessoa, ela tenha o coração de pastor, mas alguma coisa aconteceu, está ferido, está magoado, maltratado, e acaba não tendo. Pessoas que realmente não ligam, sabe, irmão? E eu fico assim impactado com isso, porque eu vejo certos líderes que não têm uma sensibilidade, não conseguem enxergar a relação. Não, se quiser vem, se não quiser fica para lá. Eu não tenho mais paciência não, se daí já é muito velho convertido, já não interessa não. Pessoas que pensam assim não têm o coração de pastor, não têm a sensibilidade, não têm compaixão. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Sabe por quê, irmão? Porque as ovelhas sentem quando o líder está sem o chapéu do pastor. As ovelhas sentem, elas sabem quando o pastor é um cara muito bom, é uma irmã muito legal, homem de Deus, mulher de Deus, eles sabem, eles querem tanto estar perto, mas eles sentem quando o líder não está usando o chapéu de pastor. Sabem, eles percebem quando não estão sendo pastoreados de fato. Se eles chegarem na célula e sentirem que lá o líder não usa o chapéu do pastor, elas não ficam. Por melhor que ele seja, por mais entendido e mais conhecedor das profundidades mais profundas das revelações dos últimos dias, elas não ficam. Porque ovelha quer pastor, não quer teólogo. Deu para entender? Ovelha quer pastor. Ela quer se sentir amada, cuidada e pastoreada. Sabe, meus irmãos, o chapéu do pastor traz compaixão pelas ovelhas perdidas. Lá em Mateus 9,36, Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Deu para entender? Por mais errada e por mais que a ovelha apronte, o líder que tem um coração de pastor, por mais que ele não possa fazer nada por aquela ovelha mais, mas ele sente compaixão dela. Às vezes a ovelha morde o pastor todinho, morde, porque a ovelha não tem outra arma a não ser a testa e o dente. E às vezes a ovelha morde o líder de célula de cabo a rabo, morde ele todinho. E ele fica lá todo mordido, sangrando, aí a ovelha sai. Rapaz, aí quando o lobo pega a ovelha, que a ovelha está sendo estraçalhada, o líder que tem um coração de pastor, ele olha e ele vai dizer assim:
Meu Deus, tenha compaixão, Pai, desse irmão, dessa irmã. Não deixe o inimigo ganhar vantagem. Tire ele disso. Livra ele disso. Agora, o líder que não tem coração de pastor, diz assim, bem feito. Vai se levantar contra o jeito de Deus, miserável. Deu para entender? Como é que é o sistema? Então, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Dessas questões. Uma célula, um setor, uma área que fica crescendo constantemente, é porque tem por trás um líder com chapéu de pastor. Um líder que ama, que cuida, que se importa, que vai atrás das pessoas com sabedoria. Com sabedoria. Eu já sabia, muito antes de eu ser um pastor ordenado, muito antes de eu ser um pastor ordenado, que eu precisava ter o chapéu do bom pastor. Para ter sucesso na missão que o Senhor me deu para fazer. Lá em 1 João 4:11 em diante diz assim: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoando em nós. O amor de Deus se aperfeiçoa em nós. Sabe, queridos, o chapéu do pastor faz o líder liderar pelo exemplo. 1 Pedro 5,3 diz assim: não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. É liderar pelo exemplo, e a gente lidera com o chapéu de pastor, dando exemplo. O líder inspira com seu exemplo. Inspira outras pessoas, inspira os seus liderados pelo exemplo. O líder que tem um chapéu, que usa o chapéu do pastor, ele simplesmente é fiel no Tadel. Simplesmente ele é fiel no Tadel, porque ele entende a importância dele estar aqui. Independentemente do dia tão puxado que ele teve de trabalho. Independente dos problemas que ele teve, muitas vezes até está doente, mas vem, por conta do compromisso dele. Ele é fiel. Sabe, meus irmãos, o líder que lidera pelo exemplo, ele se prepara para reunir com o seu povo antes. Hoje tem Tadel, então eu vou precisar reunir com meus membros, né? Eu quero ver o que eu vou trabalhar, eu vou me preparar antes, vou buscar o Senhor, vou preparar uma devocional, eu vou, preparar um versículo, dar os avisos e tudo, vou receber a direção aqui do meu setor, mas eu vou preparar aqui e tal, e eu não só vou me preparar, mas eu vou mobilizar o meu povo. E aí, meu irmão, olha, não esqueça do Tadel, eu conto com você lá, meu auxiliar, meu anfitrião e tal, escute. Irmão, estou com dificuldade de chegar lá, como é que é e tal, bora ver como é que a gente faz. Mas eu preciso que você chegue no Tadel, porque hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério na minha célula. E eu preciso que você esteja ali. Aí ele liga, manda mensagem, ele mobiliza o povo dele para estar aqui. O líder com o chapéu de pastor faz isso. O líder com o chapéu de pastor, ele chega no horário da sua reunião. Ele chega no horário, e ele não só chega no horário, mas ele chega aqui com o seu material. Ele já chega preparado e focado para o que ele vem fazer aqui. Ele chega aqui com a sua Bíblia, com a sua caneta, com a sua agenda, com as suas anotações. Ele chega aqui preparado, ele chega aqui focado para aproveitar o tempo que é sempre pouco. O tempo de um líder com chapéu de pastor é sempre pouco, porque sempre tem muita coisa para o líder organizar. Sempre tem muita coisa para ele poder trabalhar. E o tempo do líder que usa o chapéu de pastor é sempre pouco. É sempre pouco. Sabe, meus irmãos, o líder que usa o chapéu de pastor, ele não fica perambulando pela igreja na hora das reuniões, conversando na frente da igreja, na calçada do vizinho, sobre outros assuntos, que não seja célula e discipulado, porque aqui é Tadel. O líder com o chapéu de pastor faz isso. Ele tem essa postura.
Não. Agora é hora de eu me concentrar em trabalhar com o meu povo e treinar o meu povo para a missão de fazer a célula crescer e multiplicar. É isso que um líder com coração de pastor faz no Tadel. Não fica perdendo tempo tratando de outros assuntos da igreja. Na hora do Tadel não é hora de tratar sobre díflen, sobre louvor, sobre pasquites, não. Aqui é a reunião das células. Com exceção dos irmãos que estão na escala para trabalhar nos ministérios, é célula. O líder com chapéu de pastor, ele vem na terça-feira para cuidar do seu povo, para instruir o seu povo, para trabalhar fortemente e fazer a coisa acontecer. Sabe, meus irmãos, na hora do louvor e da adoração, ele está lá, o líder com o coração de pastor, está lá, buscando, adorando, louvando, está aqui, buscando, adorando a Deus, né? O líder com o chapéu de pastor, ele fica de olho nos avisos, porque é ele que vai falar lá na célula, né? Ele oferta com alegria e anota o máximo que ele pode sobre tudo. E aí eu lhe pergunto, meus irmãos, um líder assim, que mobiliza o seu povo, que se comporta desse jeito aqui no Tadel, todo aquele povo debaixo da cobertura dele, está olhando para ele. Você sabia, líder de área? Você sabia, líder de setor? Que todos os seus liderados ficam olhando para você aqui no Tadel? Ele vê a hora que você sai, a hora que você entra, como você se comporta, o que você fala, com quem você conversa. E aí depois não querem que os irmãos fiquem falando. Isso é ter o chapéu de pastor. Porque um líder que age desse jeito vai gerar o quê, irmãos? Outros líderes fortes que nem ele. Porque se o camarada vem focado para cá, mobiliza o povo vem junto, o povo fica todo tempo perto dele. Ele está adorando, o camarada está lá. Se ele está louvando, está lá. Está ofertando também. Se ele está mobilizando, o outro está junto dele. Para onde ele vai, um monte de gente vai atrás dele. E ele não vai ter problema com liderança. Porque ele é um líder que usa o chapéu do pastor. Né? Sabe, meus irmãos, é interessante isso. Né? Talvez deve ser por isso tanta falta de líder na hora de multiplicar uma célula. Poxa, pastor, mas não tem líder. Olha, a gente peleja. Será que peleja da forma certa? Né? Então nós precisamos alinhar, realmente fazer valer aquilo que o Senhor nos confiou para fazer. Eu sei, meus irmãos, que o que eu estou falando aqui, a grande maioria dos irmãos fazem tudo isso e mais um pouco. Eu sei que você é uma pessoa comprometida, compromissada, que se prepara, que sabe, faz e acontece e bota para fazer e tudo, né? E está ali em cima e tal, e gera e liga, e se importa, e vai para cá, vai para colar, e trabalha, e vence o frio, né? Desde ontem chovendo, hoje também, aquele dia, né, e tal, mas você venceu tudo isso e você está aqui. Isso mostra o seu compromisso. Sabe? Então, para você, né, que é esse líder, que usa o chapéu do pastor, eu aqui, eu também tiro o meu chapéu para você. Amém, meu irmão? Eu tiro o chapéu para você. Porque você tem procurado andar em fidelidade, você tem procurado andar em responsabilidade, você tem procurado fazer a coisa acontecer. Então eu tiro aqui, sabe, o meu chapéu para você. Porque realmente você tem procurado fazer a diferença. Agora escute só. Se usarmos somente o chapéu do pastor o tempo todo, nós teremos muitas dificuldades na liderança. É mesmo, pastor? É.
Se nós usarmos só o chapéu do pastor o tempo todo, nós vamos ter dificuldade. É como um pai que, se usar só o amor o tempo todo com seu filho, ele vai ter problema de conduzir a sua casa. É aquele pai que ama, o pai ama tanto que ele não tem coragem de falar um ai para o menino está acabando com tudo, quebrando tudo dentro de casa, mas eu amo tanto meu filho, não tenho coragem de chegar lá, eu amo tanto meu filho. Vai, né? Então, se a gente usar o tempo todo só esse chapéu, nós vamos ter muitas dificuldades. E aí que entra a necessidade da gente usar um outro chapéu. Amém, meus irmãos? O outro chapéu. E que chapéu é esse? Este aqui, ó, é o chapéu do líder. Amém? É o chapéu do líder. Sabe? Então, muitas vezes, nós vamos ter que tirar o chapéu do pastor e colocar o chapéu do líder. Você está me entendendo? Colocar o chapéu do líder. Por quê? Jesus aqui na terra foi extremamente amoroso. Amém? Ele amou a gente como ninguém amou. Ele ama a gente como ninguém ama. Amém ou não amém? Mas, em muitas ocasiões, ele teve que dar voz de comando. Mesmo amando, ele falou muitas palavras duras. Mesmo amando Pedro e não desistindo de Pedro, uma hora ele disse para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Você está me entendendo? Amém? Tem horas que nós precisamos tirar o chapéu do pastor e colocar um chapéu de liderança. Jesus liderou os seus discípulos com muito amor. E ele dá voz de comando, ele dá ordens, mandamentos para o seu povo obedecer. E ele não abre mão disso. Rapaz, se você quiser andar comigo, você tem que andar na linha, tem que fazer isso, obedecer minhas palavras. E uma das coisas que ele disse foi justamente lá em Mateus 28, 18 em diante. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Toda autoridade, toda liderança nos céus e na terra. Então, porque foi me dado, agora eu vou dar uma ordem para vocês. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ordem, voz de comando. A igreja precisa ir e fazer discípulos. Você está me entendendo? Amém? Para ser igreja de Jesus, tem que estar debaixo dessa voz de comando. Ir e fazer discípulos. Ensinando, discipulando e tal, né? E tendo a presença de Deus o tempo todo. Eu estarei convosco todos os dias, na igreja, no lar, andando e tal. O Senhor está conosco todos os dias. Porque a gente está fazendo discípulos, está indo e fazendo discípulos, está indo e fazendo células. É a voz de comando. O líder tem que ter a habilidade de extrair o que tem de melhor na vida dos seus liderados. E para isso, o liderado precisa de voz de comando. O liderado precisa de voz que o oriente, que o guie, que mostre o caminho e o envolva nos trabalhos práticos do líder. O líder precisa ser líder. Tem muito líder que está sem o chapéu de líder. Você está me entendendo, meus irmãos? Tem líderes que não usam o seu chapéu. Os membros da célula ficam perdidos, sem direção. Os problemas acontecem, sabe? O camarada não dá uma voz de comando, o negócio fica ali, ninguém sabe o que faz. Aí, de repente, cada um começa a fazer o que acha que é correto, passam por cima de autoridade, e no final muitos problemas ocorrem no líder que não usa o seu chapéu de líder. Não chama responsabilidade para si. Não, meus irmãos, vamos cá. Não, a direção é essa. Né? O trabalho é esse, o comando é esse, vamos para cá e vamos para cima, e vamos e tal e tudo, e movimenta todo mundo, aí um vai levantando, o outro vai junto, depois todo mundo está junto, e vai a coisa acontecendo, porque o líder tem que usar o seu chapéu de líder. Amém, meus irmãos? Né? Além de Jesus, nós temos outros exemplos de líder na Bíblia.
José, por exemplo, foi um líder visionário. Neemias foi um líder estrategista. Davi foi um líder guerreiro. Paulo, um líder determinado. Então nós vemos estilos de liderança. Chapéu, sabe, do líder usando e trabalhando para poder, se estabelecer como líder forte. Mas infelizmente, por exemplo, tem outro líder na Bíblia que não usou o chapéu de líder para o bem. E o seu futuro foi trágico. Foi um rei. O nome desse rei era Jeorão. Lá em 2 Crônicas 21:20 diz assim: Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém. 8 anos só ele reinou. Ele morreu sem que ninguém o lamentasse. Você já pensou um lance desse? E foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos do rei. Foi sepultado à parte. Será que o povo gostava desse rei? Em outras versões diz assim: e ele se foi sem deixar saudade. Tinha gente orando e jejuando a Deus para Deus matar aquele líder. Misericórdia. Por quê, irmãos? Porque ele não soube liderar. Ele era filho de Josafá, o filho mais velho, e Josafá tinha muitos filhos. E mesmo Josafá, organizando tudo, entregou todo o reinado para ele, que era o filho mais velho, e posses e tudo, deixou tudo organizado para os outros filhos. Quando o pai morreu, que ele assumiu no reinado do pai, a primeira coisa que ele mandou fazer foi mandar matar todos os seus irmãos e todos os sobrinhos e tudo. Toda a parentela dele ele mandou matar a fio de espada. Daí para frente, essa instabilidade, essa falta de controle, acendeu a ira de Deus. E tantas outras coisas ele foi fazendo contra a vontade de Deus. Botou o povo para se prostituir, aquela coisa toda, idólatra. Casou com uma filha do rei Acabe, aquele rei lá, marido da Jezabel. Você está me entendendo? Ele foi se embolando, uma confusão atrás da outra, até que ele recebeu uma carta do profeta Elias, o fraco velho. Disse: olha, visto que tu fizeste isso, assim diz o Senhor, tu vai perecer. Tua família, todo mundo vão perecer. E em ti vai nascer uma ferida no teu intestino tão braba, mas tão braba, que tu vai morrer com tanta dor, que na hora da crise, as tuas tripas vão vir para fora. E assim foi. Reinou 8 anos. E se acabou assim. Sabe, irmãos? Então isso é muito forte. Nós precisamos usar o chapéu de líder. E eu fico feliz porque eu vejo aqui, líderes que são líderes de verdade. Líderes que quando convocam o seu povo vem. Líderes que quando articulam uma venda diária, a venda diária está ali pronta. E os irmãos, além de contribuir, além de fazer, eles se apresentam aqui embaixo para poder vender, e todo bonito e alegre. Quando levanta projetos de arrecadação, de venda, disso, daquilo outro, a área, o setor, a célula está lá. E o líder está lá mobilizando e articulando. Líderes de verdade. Líderes que, o que é? Me dê a missão aí, isso, beleza, bota o seu chapéu de líder e sai. E a coisa vai lá e acontece. Então para você que é esse líder, eu também tiro o meu chapéu para você. Amém ou não amém? Meu irmão. E para terminar, que o nosso tempo já está um pouquinho avançado aqui, tem o último chapéu aqui, que nós não podemos ser um líder forte sem ter esse chapéu. E qual é esse chapéu, pastor? Esse chapéu aqui, é o chapéu do gestor. É o chapéu do administrador. Porque você é pastor, você é líder, mas você também é um mordomo das coisas de Deus. Você é um administrador, você é um gestor. E você tem que usar esse chapéu. Como líderes, é fundamental que usemos esse chapéu.
Em Isaías 32:8 diz: mas o homem nobre faz planos nobres, e graças a seus feitos nobres permanece firme. Em outras versões diz que o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele perseverará. Sabe, irmãos, isso é muito legal. Gestão, administração, organização, mordomia, é a qualidade de líderes excelentes. Líderes de excelência são organizados. Líderes de excelência gostam das coisas em ordem. Líderes de excelência têm uma noção exata de administração e gestão. E o texto-chave aqui, como a gente falou, no texto das 100 ovelhas, da parábola da ovelha perdida, se o pastor tiver 100 ovelhas, olha só, Jesus começa a falar de quê, irmão? De números. E se o pastor tiver 100 ovelhas, e uma se perder, ele não deixa as 99, ele começa a falar de quê, irmãos? De números. Começa a falar, começa a contar, começa a contabilizar, começa a mexer. Isso aí é o quê, irmão? Gestão, administração. É como se ele dissesse nos dias de hoje, e se porventura um líder de célula tiver 10 membros, e um desses membros faltar, por um acaso esse líder, aí começa a falar, sabe? E por que ele sabe que tem 10 ovelhas? Por quê, irmão? Porque vem o relatório. Porque ele tem um relatório, ele contou, ele contabiliza, ele tem os números, ele tem as informações das suas ovelhas. Sabe, queridos, isso é muito legal. Nós vemos aqui a importância da organização. A importância de você ser organizado. O pastor gerencia com ordem. É com ordem, não é avacalhado, é com ordem o seu rebanho. Meu querido, não abra mão desse chapéu. A nossa visão é uma bênção, ela é prática, ela é simples. Sabe, não abra mão de ser organizado. Deus abençoa quem é organizado. Amém, meu irmão? Se você quer ter a bênção de Deus, se você quer que as coisas andem direito na sua vida, coloque a sua vida em ordem. Deus abençoa. Aí eu chamo a sua atenção aqui, líder, para os nossos relatórios. Temos o relatório de célula, meu amado. Isso é a ferramenta mais prática para lhe ajudar a saber como estão as ovelhas que o Senhor lhe confiou. Irmãos, nesse relatóriozinho aqui, que você tem na sua mão, meu irmão, se você souber usar, você vai ter um laudo específico a respeito da saúde e do bom andamento das pessoas da sua célula. Sabe, querido, lá em Provérbios 27:23 diz o seguinte: esforce-se para saber bem como as suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. E quando a gente mostra que a gente está cuidando, irmãos, é quando a gente está contando, está pastoreando, está vendo, está organizando, fazendo relatórios, organizando as coisas. Nós vemos líderes que não usam o chapéu de gestor. Não dão a devida importância para isso. No caso dos nossos relatórios, por exemplo, um líder que não usa o chapéu do gestor é um líder que não dá importância para a prestação de conta. É um líder que não entrega os seus relatórios para os seus líderes, que não preenchem os seus relatórios e nem atualizam os dados da célula. E quando preenchem, preenchem errado. É um líder que não usa o seu chapéu de gestor, de administrador, Líder que não usa o chapéu do administrador, do gestor, ele perde o seu relatório tantas quantas vezes for necessário. Só vive pedindo relatório novo. Sabe? Às vezes pede relatório até com oferta da célula dentro. Que isso, irmão, é grave. Porque a oferta é ao Senhor. E ela tem que voltar para o templo, para o depósito. Tome cuidado com isso. Às vezes, por causa de 5 centavos que o irmãozinho ofertou com tanta fé,
e a gente não dá o devido valor, de repente, alguma coisa está travando lá na sua casa por isso. Porque o problema não é o valor monetário. Às vezes o problema é o princípio quebrado. Está se quebrando princípios. E às vezes a gente atrai coisa ruim para a gente sem necessidade. Tudo por falta de gestão. Falta de gestão, de administração. Pessoas que não usam o chapéu de gestor, entregam o relatório todo amassado, furado, melado, enfim. Entrega de qualquer jeito. Tudo bem, eu sei que acontece muita coisa, mas aí no que acontece, você que é organizado, você já liga, manda uma mensagem, entra em contato, né, com o seu supervisor e tal. Por favor, olha só, aconteceu assim agora no período de chuva, né, a gente está andando, aí cai a chuva, molha tudo. Amém? Não é errado você, né, acontece as coisas, amém ou não amém? Acontece, beleza. Uma coisa é acontecer de vez em quando, outra coisa é a gente não ter gestão. Você está me entendendo o que eu estou falando? Sabe, meu irmão, Lucas 16, 10 e 11 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas do reino dos céus? Na parábola dos talentos, nós vemos a recompensa de quem consegue administrar com fidelidade as coisas que o Senhor dá aos seus servos. Mateus 25, 23. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Prestar conta de uma célula, irmão, não é difícil, é bem simples. Quando você passa a ser um setor, a coisa já começa a arrochar um pouco. Passa a ser área, da mesma forma. Passa a ser um distrito, da mesma forma. Mas aquele que consegue ser fiel no pouco, Deus abençoa, ele cresce. Ele vai conseguir ser fiel no muito. Deu para entender? Amém? Então, se você quer crescer debaixo da bênção, seja organizado. Seja organizado. E para você que é organizado, para você que trabalha, que entrega os seus relatórios, que presta conta, que faz a coisa acontecer, eu também tiro meu chapéu para você. Amém, querido? Aplauda Jesus, porque Ele é bom. Fique de pé. É desse jeito.